boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Meu nome é Bruna Roriz, eu sou historiadora, sou servidora lotada no Centro de Memória Escola Judicial, aqui do TRT de Minas Gerais. Boa tarde, eu sou a Márcia. Boa tarde. Eu sou bibliotecária da Biblioteca do Tribunal Regional do Trabalho, Escola Judicial. E nós estamos na biblioteca do TRT-MG, que se localiza no prédio da Escola Judicial, na Rua da Bahia, número 112, Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós estamos aqui hoje para ter uma conversa com a Maria do Carmo, que é servidora aposentada, bibliotecária, foi bibliotecária aqui do tribunal. E a gente queria, antes de tudo, te agradecer muito pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, a gente muito honrada ter sido lembrada. Para a gente sabe que significa muito você estar aqui hoje, né, doando um pouco do seu tempo e das suas memórias, partilhando as suas memórias, as suas lembranças com a gente. Então, nós estamos muito gratas por isso. Eu que sou grata. E aí, de propósito, eu não falei seu nome completo, porque eu queria que a gente começasse com você nos informando o seu nome completo, a data e o local de nascimento, por favor. A data eu vou esconder. Eu falei bobagem, tá vendo? Não, mas se não quiser falar o ano também não precisa. Não, mas só pra gente ter uma ideia. Meu nome é Maria do Carmo Marinho de Oliveira. Eu nasci em 16 de julho de 1946. E aqui em Belo Horizonte Em mesmo? Belo Horizonte mesmo. E assim, a gente estava querendo saber um pouco, antes de você falar da sua trajetória como bibliotecária mesmo, da sua trajetória na educação infantil, assim, no início. Uhum. Você lembra mais ou menos com qual idade você começou a frequentar a escola? De 7 para 8 anos. Escola primária. O início mesmo da escola primária. E qual escola era, você lembra? Escola Estadual Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco? É. Isso fica na Serra mesmo? Não, é funcionário. No Funcionários. E nessa época você já morava na Serra? Não, morava no bairro Santo Antônio. Em Santo Antônio. E com qual idade você aprendeu a ler? Você lembra dos seus primeiros contatos com a leitura? Também assim, de 7 para 8 anos. Hoje em dia as crianças aprendem mais cedo, né? Mas acho que com 5, 6 também. Na minha foi com 7 anos. E você gostava de ler? Assim, você era uma criança que lia muito? Gostava. Na sua casa tinha livros? Tinha um pouco. Tinha. E a sua família lia também? Tinha o hábito de leitura dentro de casa? Não muito. Porque meu pai, o trabalho dele, ele tinha que prestar assistência às prefeituras no interior de Minas, então ele viajava muito. E minha mãe era dona de casa, cuidava de 5 filhos. Uhum. Né? Ela não devia ter muito Mas tempo ela para ler. contava muitas histórias pra gente, sabe? Esses livros tradicionais, à noite, na hora de dormir. Ela incentivava. Aí você falou que em casa tinha alguns livros, mas não era uma biblioteca, né? Não. Mas você lembra se tinha biblioteca perto da sua casa? Não, tinha não. E na escola tinha? Na escola tinha. Então o contato com a biblioteca era mais na escola, Na escola mesmo, seria mesmo. isso? E dos que você leu, teve algum livro que marcou a sua infância ou adolescência? Aquele livro assim que a gente lembra, que fica para sempre? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eu não estou lembrada agora. Tem os contos de Anderson, né? De Grimm. Eu gostava muito. Eu estou lembrada assim agora. Que eram esses, né? Uhum. E na adolescência, você já costumava ler mais? Lia, mas não era tanto não, sabe? Eu preocupava mais em minha formação, em fazer cursos, participar de seminários. Então, assim, eu não me dedicava muito tempo à leitura não, para falar a verdade. E nessa época, você cursou, era ginásio na época? Era ginásio. Foi lá no Barão do Rio Branco também? Não, lá não tinha não. Foi no Colégio Sacré-Cœur de Marie. Ah, tá. Na Serra. Sim. Ali é Estevão Pinto, né? Foi o mesmo que a vovó estudou, inclusive. Nossa avó foi no Coração de Jesus. Não, foi de Maria também.
Foi? Ué, pra mim ela falou que tinha sido de Jesus. Não. E aí você ficou lá até formar? Eu até fiz 7 anos. Eu fiz ginásio e 3 anos, que era formação de professor para aquela época, para a escola primária. Foram 7 anos. Era magistério? Magistério. Tá. Então, primeiro você fez o magistério. Foi. E depois que você fez biblioteconomia. Foi. Isso. E a gente falou de biblioteca. Livraria você frequentava nessa época? Você lembra, assim, como que era de livraria aqui em Belo Horizonte? Não, de lá ler, que você está falando assim, de comprar livros? De ir comprar ou então tinha ficar Rex, olhando. Oliveira Costa. Às vezes eu visitava, dava uma olhada assim. E onde que você fez o curso de biblioteconomia? Na Escola de Biblioteconomia da UFMG. Eu fui em 66, 67, 68. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E a senhora gostou do curso? Demais. Primeiro foi assim, quando eu estava no último ano do curso de biblioteconomia, eu fui nomeada para o estado que eu tinha feito concurso para professora primária. Então, tomei posse e fiquei pouco tempo na escola primária, porque o MEC tinha um convênio com o estado de Minas. Então, eles requisitavam funcionários para lá. Você continuava pertencendo ao estado, mas prestando serviço ao MEC. Então, eu fiquei lá 10 anos como bibliotecário, mas pertencente ao estado. Aí, neste período, houve concurso do estado para bibliotecária, para ser estatutária, que eu era estatutária, mas como professora, né? Então eu fiz o concurso e ao mesmo tempo do concurso do estado surgiu o concurso do MEC, para efetivar as pessoas que estavam à disposição dele para regularizar a situação. Eu fui aprovada nos 2, mas eu tinha que ter uma opção. E eu preferi o estado, porque lá eu ia ser estatutária e contar já os 12 anos que eu tinha de serviço. E no MEC eu ia ser CLT. Então eu fiquei no estado 10 anos. Como bibliotecária. E depois de 10 anos, então surgiu o concurso do tribunal. E foi um desafio muito grande para mim, porque eu já tinha muitos anos de formada e minha experiência profissional era na área de educação. Só fazendo um complemento. Eu esqueci de dizer que no MEC foi muito bom para mim, assim, abriu um leque de possibilidades, porque eu cresci profissionalmente e eu trabalhei com uma equipe de pedagogas renomadas, que elas tinham preparado seu curso pelo Programa Brasileiro Americano de Assistência à Educação Elementar. Elas vinham para os Estados Unidos e elas escreveram vários livros na área de educação, publicavam artigos em periódicos e promoviam também cursos que eram muito solicitados, frequentados por pessoas não só de Minas, mas de todo o Brasil, sabe? Elas eram muito capazes, muito inteligentes, e a disseminação da informação naquela época não era hoje que tinha internet. Então você tinha, como diz Fernanda Gê, se virar. E eu fiz o perfil de interesse dos usuários para atender os interesses e necessidades dele. E eu procurava dar o máximo de mim, porque eu amo a minha profissão. Então eu acho que isso é muito importante para o seu trabalho. E elas tinham assim, uma reciprocidade, porque elas compreendiam o meu trabalho e eu delas, entendeu? Eu divulgava assim, muito os livros novos na biblioteca, fazia circular nos vários setores os sumários dos periódicos para elas terem conhecimento, e eu direcionava aqueles livros e periódicos de acordo com o perfil de cada setor. E ficava uma semana na biblioteca e depois, aos poucos, empréstimo um tempo menor, até todo mundo ter acesso àquela informação. E isso foi muito bom. Eu gostava demais de lá, mas eu tive que ir para o estado por causa do concurso, né? E no estado eu fui trabalhar junto à diretoria de bibliotecas, também pertencente à Secretaria de Educação, continuei como sempre na área de educação. E lá a diretoria de biblioteca preparava professores das escolas do interior de Minas todo para a instalação de bibliotecas comunitárias, que ia servir tanto a escola como a comunidade. E nós bibliotecários, era um grupo muito bom também, a gente preparava as professoras, elas vinham
do interior fazer o curso com a gente, e a gente selecionava e adquiria todo o acervo e já entregava para as escolas classificado e catalogado. Naquela época era catálogo com fichinhas, né? Sim. Então elas recebiam também e elas eram treinadas para saber usar aquele material, sabe? E a gente dava também assistência quando necessário. E isso foi 10 anos também que eu fiquei nas bibliotecas comunitárias, foi muito gratificante também, aprendi muito. E depois, voltando, quando eu vim para o tribunal... A senhora lembra quando a senhora fez a prova para o concurso do TRT? Eu lembro, foi em 88, julho de 88. E quando que você entrou, você lembra que você começou mesmo a trabalhar Foi aqui? logo que Foi logo depois? Foi. E eu aposentei em 93, se não me engano, não sei se foi julho não, depois vocês verificam, acho que eu sei que foi em 93 que eu aposentei. Então você ficou aqui de 88 a 93? Foi. Seria isso? Uhum. O seu concurso foi para bibliotecária, então Foi. você foi diretamente para a biblioteca. Foi, é. E eu fui um desafio muito grande, porque era uma vaga só. Eu falei, eu vou concorrer com jovens que estão mais atualizados, vamos dizer assim, apesar de que eu sempre procurei participar muito dos congressos no Brasil, seminários, cursos de reciclagem, eu sempre procurava me manter atualizada, que era o que eu devia fazer, né? Mas, então, desculpa eu falar que era uma vaga só, então eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa oportunidade, sabe? Eu passei de funcionário estadual para federal e tive que estudar muito sobre direito do trabalho, li bastante. E a Maria Helena, que eu queria ressaltar, a Maria Helena Nunes, ela era bibliotecária na Avenida Getúlio Vargas e tinha biblioteca onde eu ficava na Curitiba. E ela me direcionou muito, me orientou, ela sempre tinha disponibilidade, sabe? Tudo que eu precisava, ela me orientava com a experiência que ela tinha. Então eu pude tentar fazer um bom trabalho com a ajuda dela, sabe? O trabalho que a senhora realizava no Estado, né? Era diferente, então, do trabalho que a senhora realizava na biblioteca do tribunal. Porque no Estado eu fiquei, como eu disse, com bibliotecas comunitárias, né? A nível, assim, de escolas. Sim. E quais eram os principais desafios daquela época com a biblioteca? Você falou do tribunal? Do tribunal. Primeiro que vocês estão falando que eu não tinha a formação em direito do trabalho. Então, eu tive um desafio muito grande de me formar. Porque como que eu ia trabalhar numa instituição se eu não sabia o que eles esperavam de mim, que eu tinha que ter conhecimento, né? Então, eu estudei muito, isso me ajudou. E teve uma época também que a gente não tinha verba, disponibilidade, então a gente não tinha, a biblioteca era pequena, com poucos recursos, e o acervo dividido entre as duas, da Getúlio Vargas e da Curitiba. Então, o que eu fazia? Eu tinha que buscar informação, principalmente para os juízes, fora da biblioteca. Então, eu ia à Escola de Direito da UFMG, à Universidade Católica, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, e todas também colaboravam muito, sabe? Eu sempre procurava, onde precisava, eu ia atrás buscar informação, não é hoje que tem internet. Você tinha andando mesmo. E, às vezes, a biblioteca funcionava no 6º andar e, na época, era juntas, que hoje chama vara, né? Hoje, há algum tempo para cá, as varas. Era um elevador só, tanto para as pessoas que iam para para as audiências, como para os funcionários do tribunal. Então eu descia e subia aqueles 6 andares, não sei quantas vezes por dia. Isso na Rua Curitiba? Na Rua Curitiba, Às vezes eu ia ficar esperando o elevador, ia demorar para levar a informação para o juiz. Então eu queria rapidamente, então não me poupava, sabe? E o que mais que eu posso dizer? E depois, muito depois, a Maria Helena conseguiu verba e nós autorizamos um pouco o acervo. E eu vou falar que eu cheguei a comprar livros, alguns que eram muito solicitados, com o meu dinheiro. Não estou fazendo aqui de bonito, não, porque eu achava assim, eles pediam e a biblioteca não podia comprar. O jornal Minas Gerais também, eu assinei, porque ficava lá na biblioteca da Getúlio Vargas. Assinei para lá, eu assinei, sabe? Mas sempre procurando fazer o melhor possível, que era meu dever, né?
No caso, seria o Diário Oficial? Não, é o Minas Gerais, mesmo, é o Minas Gerais. Que hoje em dia não tem mais. A senhora lembra, assim, de quais eram os livros mais usados? Algum livro na época que se destacava, que era mais consultado? Eram mesmo, assim, do direito do trabalho, né? E também a parte de jurisprudência. E tinha muitos funcionários do tribunal que faziam o curso de direito. Então, eles também solicitavam os livros lá na biblioteca, né? O que mais que eu posso? Sim, no caso, a biblioteca era aberta ao público externo ou era o público só interno? Não, ela era aberta também, diferente eu não sei se lá na Getúlio Vargas também, mas eu acho que era também. Acho, não tenho certeza. Era aberta também ao público, sabe? Claro, dando prioridade para os juízes e funcionários do TRT, né? Mas era aberta sim, sabe? E aí, no caso, para o público externo, vocês tinham estudantes? Tinha muitos estudantes, né? tinha. E a gente tinha, eu mantinha meu mural atualizado, eu colocava sempre assim, o que há de novo na biblioteca? Eu colocava os livros e os sumários dos periódicos, que a pessoa via, interessava o que ela precisava, né? E até jornal Estado de Minas eu comprava, porque às vezes na hora do almoço, café, desenho rapidinho na biblioteca, dava uma olhada, então era uma maneira também de atrair as pessoas. Vendo o jornal, elas acabavam tendo contato com o acervo da biblioteca, né? Era uma maneira de atraí-los. E também era muito bom isso, sabe? E eu tinha sempre assim, uma anotação perto do telefone, qual a informação solicitada, por quem que foi, quem que atendeu, sabe? E depois se tinha sido atendido. Eu controlava também assim também. A biblioteca da Curitiba e a biblioteca lá da Getúlio Vargas, então atendia a parte doutrinária, de legislação e jurisprudência. Jurisprudência. E a gente tinha também contato com o arquivo, porque eles eram encadernados. Hoje eu não sei como que funciona. Eram uns livros grandes de todos os processos com jurisprudência. Depois de um certo tempo, uma parte da coleção ia para o arquivo, porque não tinha condições de manter lá, né? E a gente solicitava, então. A pessoa falava o número que queria do processo, e a gente, e o ano, e a gente solicitava e era atendido também lá pelo arquivo, sabe? Aí eles mandavam aquele volume que era encadernado e a pessoa tirava xerox do que interessava. Como que funcionava o empréstimo na época? Olha, o empréstimo mesmo, domiciliar, era só, claro, para os juízes e para os funcionários. O público, não. Era só no recinto da biblioteca mesmo. E o empréstimo para o interior acontecia na época? Não. Quais outros servidores que trabalhavam na biblioteca que a senhora tem uma lembrança? Olha, eu tenho o Fernando Antônio Cruz. Ele era um rapaz bem novo, muito inteligente. Ele fez curso de Direito e ele me ajudou demais. Mas eu queria que ele progredisse porque ele merecia. Ele foi ser oficial de justiça. E tinha a Dalca, ela tinha um nome, Campos, era um nome grande sobre o nome dela, sabe? Que eu me lembro. E Valéria, que eu não sei se ainda está no tribunal. Ela era também dessa mesma diretoria. Valéria? Eu esqueci o sobrenome dela, porque já há 30 anos, né? Muita gente. Mas todos colaborando muito comigo. Eu não vou falar que o que eu consegui não foi sozinha. Foi um trabalho de equipe. Que ótimo. Existe algum fato, alguma história que aconteceu na biblioteca naquela época que você gostaria de registrar para a gente? Falar de algum momento, de alguma... Mas assim, relacionado com a biblioteca? Não, mas assim, uma coisa assim, que é até pitoresca, engraçada. Pode ser. Pode ser? Pode. Ó, eu não sei. Eu sempre pronunciei acórdão. Não sei se fala assim. Aí chegou um senhor lá e falou assim, eu quero o acordão. Uma bobagem, mas a minha colega, muito engraçada, ela segurou para não rir e foi lá para dentro. Aí eu te disse, sabe, uma bobagem, mas assim, né? Mas você tem que manter, né? Claro, o modo dele falar, né?
E, ó, às vezes também, lá tinha o serviço de xerox, mas estava às vezes sobrecarregado. Eu ia fora da biblioteca, num serviço que tinha xerox lá na Curitiba e tirava xerox lá. Fazia xerox lá. Eu queria atender, não é para eu estar exibindo, é porque é meu instinto assim, de servir, de informar. Eu falei que eu nasci própria para a profissão de bibliotecária. Agora eu não sei, eu sei que está na era de tecnologia, eu acho que assim, ela não era muito valorizada, mas eu nunca me incomodei, porque o que importava é que eu queria ser bibliotecária, eu queria levar informação, custe o que custasse, sabe? E muitas pessoas falaram, você bibliotecário tira pó de livro e fica folheando livro. Mal sabia que a gente tinha dia que eu não tinha tempo nem de tomar um café, sabe? Porque tinha que classificar, catalogar, preparar os livros, preparar o fichário, né? O catálogo, os catálogos. Então, iria atender o público e mantê-lo informado. Então, era muita coisa, só eu de bibliotecário, né? Essa parte técnica. Mas é isso aí, mas foi tudo certo. Foi ótimo. E só uma coisa que eu acho que até você falou, mas eu não retive, a biblioteca nessa época ela era vinculada a qual diretoria? De legislação e jurisprudência. De legislação e que era a Consolação. E depois foi a Isabela. Tá. A Consolação era diretora. Diretora. E o arquivo também era vinculada a essa diretoria. A essa mesma diretoria? Essa mesma diretoria, junto com a biblioteca. E a Isabela veio a ser diretora depois? Depois, é. Certo. E quando você deixou a biblioteca, quando você aposentou, você lembra qual foi a época? Como que foi sair do trabalho eu poderia ter aposentado porque eu tinha tempo, 30 anos, mas eu não continuei porque minha mãe teve Alzheimer, porque teve solado com 76 anos, 74. E ela ficou 26 anos com Alzheimer. E eu falei, agora é tempo de eu cuidar da minha mãe. Sabe? Então eu dediquei a ela 26 anos. Foi uma missão muito bonita que Deus me deu. Sabe? E eu procurei fazer também o máximo que eu podia para meus pais. A senhora lembra do ano que a senhora aposentou? Foi em 93. Não sei se foi julho, eu sei que foi em 1993. Em relação ao tribunal, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas? Que o tribunal continue a dar o apoio que ele me deu para qualquer área aqui, qualquer profissional, que isso é muito importante, porque o trabalho da gente só desenvolve se você tem um apoio, né? E eu recebi isso. Se não fosse isso, não teria também conseguido o que foi feito, né? Para a gente concluir um pouco, indo um pouco além também da sua trajetória aqui no tribunal, hoje em dia, que você vê assim de Belo Horizonte, você acha que é uma cidade que incentiva a leitura, que tem espaços, bons espaços de biblioteca, de livraria? Eu acho que já melhorou bastante, sabe? Tem assim mais bibliotecas, mais espaço, mais cursos, mas eu acho que pode melhorar mais ainda, sabe? Porque hoje em dia, com esse negócio de tecnologia, o jovem só quer saber de celular, de iPad, nem sei os nomes todos, de computador e tudo, então mais rápido ficar ali do que ficar pegando um livro, né? Se bem que tem muitos que gostam, né? Mas eu acho que deveria haver maior incentivo por parte do governo, das escolas, para incrementar esse gosto pela leitura, né? E com essa coisa toda da tecnologia, você acha que as bibliotecas ainda são espaços relevantes para a leitura, para a formação? Olha, eu acho que sim, embora eu não tenha essa vivência depois da tecnologia, vocês estão a par disso, eu acho assim que ela tem que se impor e mostrar também que ela existe e que está ali para servir, né? Mas vocês que acham, se não sei, a demanda é boa, mesmo com a tecnologia? Sim. Ah, que bom. Com certeza. Na verdade, a biblioteca hoje ela se tornou híbrida, né? Verdade. Nós atendemos livros físicos, mas também os digitais. Digitais. Aí na minha época não existia isso, né? Era tudo na base do papel mesmo, né? Sim. E tem alguma, para a gente concluir, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os servidores, magistrados e usuários da biblioteca? Olha, eu acho que em qualquer área,
todo o profissional tem que dar o melhor de si e gostar da sua profissão e amar e procurar servir. O que eu acho é isso, porque a gente não pode ser egoísta, ficar só com o seu conhecimento para você, né? Você tem que ajudar os outros, eu acho isso. Eu estou emocionada, estou muito feliz. Obrigada, de eu conhecê-la. muito obrigada mesmo. Saber que teve uma profissional tão dedicada na biblioteca. Não é para falar, Agradeço não, por tudo. eu que agradeço vocês, porque eu fui muito feliz, porque eu cumpri o que eu queria, sabe? Meu sonho era ser bibliotecária. Se bem que muita gente falava, uma profissão que não é reconhecida, eu falei, não importa, eu quero ser e vou fazer o melhor. Eu também queria agradecer, também fiquei muito emocionada, obrigada. Ai, que bom, obrigada a vocês. De verdade, assim, por ter se prontificado a vir aqui. Claro. Eu sei que você estava nervosa, que eu fiquei sabendo, mas foi ótimo a gente poder conversar e saber um pouco da sua trajetória. Você trouxe coisas muito importantes, assim, eu acho que não só para a gente tentar esse resgate da história da biblioteca, mas como servidoras que estão na ativa também, é uma mensagem que inspira. Isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Também fiquei emocionada.